Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto, sou palestrante, também atuo na área de desenvolvimento de pessoas e aqui vou estar com você como host, exatamente. Obrigado, porque eu tenho certeza que você tem interesse em saber mais sobre esses dois assuntos que, na verdade, eles se fundem. Nós vamos falar sobre Machine Learning e inteligência artificial. Temos dois profissionais de ponta, dois profissionais que sabem exatamente o que eles estão falando e conhecem muito dessas áreas. Eu estou falando da Carla Meyerhofer e do Hugo Lamberg. Ambos são especializados em comunicação e marketing e vão dividir conosco a sua vasta experiência e também como as empresas têm colocado isso na prática, tanto para ajudar os seus clientes, fornecedores e os seus consumidores finais. Fique comigo até o final deste episódio, onde nós vamos compartilhar experiências valiosas que vai ajudar a sua carreira profissional e tenho certeza também a sua vida pessoal. Primeiramente, eu quero cumprimentar a Carla, muito prazer em falar com você, eu estava bastante ansioso por esse nosso bate-papo, bem-vinda ao nosso podcast SKF. Olá, Zucoloto, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui hoje com você e com o Hugo, nessa companhia extremamente agradável, meu companheiro aqui de SKF, para a gente falar de um assunto tão interessante e atual quanto a internet. Muito obrigada. Que legal, Hugo, eu já quero também dar boas-vindas a você, é um prazer enorme estar compartilhando esse tema também ao seu lado. Obrigado, Zucoloto, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes aí e com a Carla também, minha companheira aí de trabalho aqui da SKF. Que legal, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, acredito que muitos, de repente, não estão aí atualizados do que esse tema tem de importância. Carla, você poderia falar conosco qual o significado, de Machine Learning? Oi, Zucoloto, obrigada pela pergunta, ela é realmente relevante e eu vou tentar explicar de uma forma simples. A aprendizagem da máquina, que é o Machine Learning, através dos algoritmos que existem na internet, ele faz um agrupamento de dados e leva para as pessoas que têm os mesmos perfis os assuntos que são relevantes para elas. Por que a gente diz que a máquina aprende? Por causa do comportamento das pessoas que têm comparação com a sua faixa etária, com orientação, com o seu ambiente, a região que você mora, os mesmos interesses que você. Por exemplo, uma pessoa que tem cerca de 30 anos, que mora na mesma região que eu, provavelmente vai receber as informações da padaria ou de um mercado ou de um restaurante, alguma coisa que tenha interesse, Você pode ver que eu faço compra muito pela internet de comida, pelos meus exemplos, e eu recebo, sempre que eu estiver online, num horário próximo ao horário que eu costumo fazer essas compras, essas notificações que vão me ajudar a ter velocidade em resolver as minhas necessidades. E dessa forma, todos os meus dispositivos, rastreando todas as minhas navegações, conseguem me entregar um conteúdo relevante do meu interesse. E é assim que nós dissemos que as máquinas aprendem com o comportamento humano. Carla, nessa sua primeira resposta, tenho a sensação de que alguns ouvintes podem estar assustados porque você está dizendo que, dependendo da forma como eu me relaciono com a internet, com os meus equipamentos, seja o celular, seja o meu tablet, notebook, seja onde for, ele vai reagir, trazer informações de acordo com aquilo que eu preciso, ou ele já aprendeu que naquele horário eu tenho esse interesse. É esse o grande resumo desta ferramenta, não é? Exatamente, Zucoloto. Mas não precisa ficar assustado. Se você tem algum comportamento que é fora do seu padrão, o algoritmo, normalmente, ele não entende. Isso quer dizer que, se você não está engajado com algum assunto que não te diz respeito, se, por exemplo, você não é uma pessoa que gosta de comprar alimentos de forma digital, você é uma pessoa que gosta de comprar livros, você não vai receber os assuntos que não são do seu interesse. Por outro lado, Zucoloto, indo para a sua linha, se você é uma pessoa que gosta de estar atualizado, de receber temas de livros, e aí vamos supor que você é um grande amante de arte contemporânea.
E foi lançado um livro muito de encontro com o que você gosta de ler. É um artista próximo, é um artista que você costuma consumir. Você recebe essa informação e você continua atualizado. Na verdade, Machine Learning, ele trabalha para você, por você, seguindo os seus hábitos. Legal, acho interessante esse conceito para a gente desmistificar, né, que estamos sendo perseguidos. Na verdade, é utilizado como uma ferramenta de apoio que possa ajudar o dia a dia. Obrigado, viu, Carla? Essa introdução foi incrível e vai ajudar os ouvintes aí a começar a aprofundar. Hugo, sei que você é um especialista em várias áreas, mas eu gostaria de saber de você, que é o segundo tema que nós vamos abordar aqui, que um se relaciona com o outro. O que é essa tão falada inteligência artificial? Os dois temas são complementares aí, um não funciona sem o outro, né? A gente falar de inteligência artificial, a gente pode simplificar para uma definição simples, seria algo que pense por você. Ela pensa sem uma interação humana. E a gente chamar de inteligência, eu já acho que é um pouco demais, né? Eu digo que é um pouco demais porque a inteligência ela é muito mais complexa, ela tem algumas outras patas aí que suportam esse conceito, que é o aprendizado, a compreensão. Então a inteligência artificial ela não tem esse aprendizado por natureza. Ela vai usar a machine learning, que a Carla acabou de explicar, como a parte do aprendizado para fazer as tomadas de decisões de maneira artificial. E essa decisão ela é artificial porque não é um humano que está tomando essa decisão. Então você tem máquinas ou sistemas que estão tomando decisões baseado em alguma informação. Esse é o ponto, porque a gente quando fala do ser humano ter uma inteligência, o ser humano é capaz de aprender, de compreender o seu entorno e tomar as decisões por conta própria, né? Transmitindo isso para a inteligência artificial, você imagina que uma máquina ela esteja tomando decisões baseado em algumas variáveis, em alguns critérios que aí sim um humano coloca dentro dela. Ela é muito utilizada, a inteligência artificial, só para a gente falar de alguns dados aí, de 2 anos para cá, ela passou a ser onipresente em toda a ação de empresas que trabalham com marketing, né? Eu e Carla, que os dois trabalhamos com marketing, e a gente vê isso no dia a dia, nas ferramentas que a gente usa, é importante para entender e para facilitar o trabalho. Então, a inteligência artificial com o machine learning, ela vai dar justamente esse tratamento personalizado, que é uma tendência, né? E é engraçado esse paradoxo que a gente tem entre uma inteligência artificial, ela é capaz hoje de fazer algo tão humano como você personalizar uma mensagem ou personalizar uma comunicação com alguém. Então, a gente trazendo isso para o dia a dia, é quando você entra num bar, você ter a sua bebida favorita, o seu copo está gelado, a comida está no ponto certo, tudo isso que a Carla acabou de falar, essas tomadas de decisões baseado no aprendizado que você foi ao bar. Com frequência, o garçom já te conhece e ele já coloca a mesa do jeito que você gosta. Na relação humana, isso se dá com o tempo e se dá com interações, né? O garçom aprende sobre seus hábitos e toma a decisão por você. E na inteligência artificial, imagina que o Netflix hoje e o Spotify são bons exemplos aí, em que quando abre o Netflix, você já tem na sua primeira tela, achamos que você gostaria de, e ele faz algumas sugestões de filmes. Você tem uma playlist que é feita para você. Então ela traz esse comportamento humano de personalização. Na verdade, ela está usando uma potente máquina de machine learning e de inteligência artificial para tomar decisão e selecionar conteúdos, nesse caso, para você, que você possa interagir de uma maneira mais relevante, que você se entretenha melhor. Mas isso acontece basicamente em tudo que a gente vê na internet, como redes sociais, tudo. A inteligência artificial é isso, é pensar por você. Muito interessante, Hugo, todo esse conceito de como que as coisas estão entrelaçadas, como que o machine learning conversa com a inteligência artificial e vice-versa, né? Nessa composição de dados e tomada de decisão. Carla, eu gostaria de saber de você, e indo para o mundo prático, então, falando da SKF, como que a SKF aplica no dia a dia machine learning, hein? Por favor. Eu vou seguir no exemplo do Hugo falando sobre o comportamento humano. Lembrando que a máquina ela aprende a partir da pessoa, nós estamos trabalhando muito forte um sentimento latente que existe dentro da SKF, onde nós trabalhamos, que é o orgulho de estar trabalhando dentro da SKF. Então, quando eu assumi a
posição de gestora de marketing para este ano, a primeira coisa que nós fizemos foi envolver toda a nossa equipe, né, todas as pessoas que trabalham e amam a SKF em uma celebração em torno do aniversário da SKF no Brasil. Então, celebrando 106 anos da SKF, nós tivemos grande engajamento de todos os funcionários que hoje, 6 meses depois, me resulta, dentro das redes sociais, em 460% de crescimento no engajamento e em 891% no número de visualizações dos vídeos. Isso quer dizer que todo o material que está sendo produzido pela equipe de marketing que está aliada à equipe de recursos humanos e inclusive à equipe de vendas e de negócios, ele está sendo mais visto, mais consumido e mais apreciado, porque ele está sendo direcionado para as pessoas que estão engajadas com este tema. Quem são essas pessoas, o Coloto? São os nossos clientes, são os nossos potenciais clientes, pessoas que trabalham nos diversos ramos que a SKF atua, são os nossos futuros funcionários. A gente consegue trabalhar aí com a atração e até com a retenção de talentos, porque é legal você fazer parte de um grupo, é legal você fazer parte de uma equipe, de uma tribo, e é assim que nós estamos trabalhando com o aprendizado da máquina, trazendo todas as pessoas que têm esse sentimento pessoal e particular para alavancar esse sentimento tão bom nas nossas redes e nos nossos negócios. Então, nós estamos trabalhando de uma forma que você pode pensar que é reversa, né? O nosso comportamento está ensinando a máquina a trabalhar por nós. Carla, essa história que você contou me fez lembrar de uma outra história, e Zucoloto, se me permite um comentário aqui, sem querer interromper, mas é interessante que eu lembro de ter visto um caso de negócio do Google. Quando eles surgiram, precisavam de talentos. Então, o que eles fizeram, né? Eles foram direto para as principais business schools, né, as escolas de negócio mais top do mundo, e recrutaram as pessoas com a melhor performance ali dentro, né? E parte do processo seletivo deles era fazer um formulário perguntando sobre um monte de coisa deles para um pouco definir o perfil do candidato. E eles fizeram isso e muitos candidatos, como era de se esperar, ficaram para trás, porque não foram bem no que eles julgaram como os critérios que eles colocaram para a máquina para definir o perfil. Alguns anos depois, a escassez de pessoas com esse perfil começou a surgir e o Google continuava precisando de muita gente. Então, o que eles fizeram? Eles olharam para aquelas pessoas contratadas no início, que tinham a melhor performance, voltaram para esse formulário de perfil desse candidato e viram algumas características. E essas características, eles foram aí atrás, e todos aqueles candidatos que ficaram para trás, por algum motivo dentro do processo seletivo do Google, eles reavaliaram baseado nesse perfil do candidato top, do candidato com maior performance. E aí ficou claro que eles podiam recontratar algumas outras pessoas. Então, de novo, a gente dizendo para a máquina o que deveria ser o perfil, ou que critérios são esses, mas depois reavaliando e usando a máquina de novo para trazer benefício para a gente. Então, é só uma história que eu relembrei aqui. Hugo, aproveitando aí o gancho, queria que você pudesse também falar como que a inteligência artificial tem ajudado aí as operações da SKF. A inteligência artificial, se a gente trouxer aqui para dentro do que a gente faz, tem um exemplo assim que é o principal que eu posso dar, que é a Sara. A Sara é o nosso chatbot. Eu acho que todo mundo a essa altura do campeonato já entrou em algum chat de alguma empresa e falou com uma máquina. Nem sempre é a experiência mais agradável, mas o nosso a gente tenta sempre ter uma ferramenta, que é a Sara, que é o nosso chatbot, que responde a perguntas mais simples. Então ela está ali, qualquer pergunta que você faça, que seja simples, ela já tem um banco de dados em que ela possa responder. O desenvolvedor é uma companhia externa, obviamente, a gente não é especialista nisso, né? Mas essa empresa, ela apresentou o nosso chatbot, a Sara, como um showcase dentro do Google em abril desse ano. Então, ótimo pra gente, a gente está trabalhando com uma ferramenta bacana e que isso, na verdade, é uma ferramenta que a gente usa
para responder aos clientes, para responder ao consumidor, ao possível consumidor, alguma dúvida que ele possa ter naquele momento. Então, em vez de a gente ter um monte de gente que fica esperando uma ligação ou algo assim, a gente consegue dar respostas em tempo real para o consumidor que precisa. Há outras maneiras também, como a inteligência artificial usando o machine learning comentado pela Carla. A gente, nos nossos e-shops, né, no nosso comércio eletrônico, a gente faz uso da inteligência artificial e do machine learning para identificar possíveis fraudes. Então isso evita com que a gente receba pedidos fraudulentos, seja de um cartão de crédito que não é da pessoa ou de algum comportamento que seja fora do padrão. Esses dois exemplos são exemplos de negócio e que a gente usa para beneficiar o consumidor. Legal, muito interessante. Eu queria falar com a Carla para saber de você, Carla, quais são os benefícios, né, do Machine Learning para os colaboradores, clientes, e é claro que isso também chega aí para os fornecedores. Como é que você pode compartilhar isso conosco? Esse desenvolvimento que o Hugo falou para a gente sobre o atendimento ao cliente, ele foi solicitado pelo Google para ter o nome da SKF tido como referência nesse tipo de projeto. Nós estamos trabalhando sempre na vanguarda e o principal ponto é que nós estamos dando acesso para que todos os nossos colaboradores efetivamente exerçam essa palavra. Então, eu posso te dar um exemplo de hoje. Eu tenho um engenheiro que trabalha com serviços e ele gosta de compartilhar o conhecimento dele. Eu recebi hoje um relatório dos 3 artigos técnicos que ele compartilhou, explicando, por exemplo, que é um rolamento bipartido da SKF, que eu não conhecia. Ele é uma tecnologia que você abre o rolamento e instala em grandes equipamentos, e aí, em vez de você levar, às vezes, 2 dias para fazer uma manutenção, você faz em algumas horas. Além dele ter a possibilidade de fazer com que esse conhecimento chegue em quem precisa, ou seja, nas pessoas que trabalham dentro, por exemplo, de minas, e aí, para fazer a retirada do minério, você precisa ter um grande rolamento que aciona uma grande esteira, e ele vai economizar dinheiro fazendo essa manutenção de forma mais veloz. Eu estou enaltecendo o meu talento interno, que está ajudando a compartilhar um conhecimento que é específico de uma área e que pode, a partir dessa iniciativa dele, com o nosso apoio na divulgação, chegar nas pessoas certas, no momento certo, na hora exata. Então, eu acredito que o maior benefício é, sim, o compartilhamento de informações. A Carla falou aqui de engenharia, né, de engenheiros, e me fez lembrar de dois pontos que a gente não mencionou, mas parte fundamental da SKF aqui. A gente tem entre as nossas plataformas de negócio aqui, de produtos, o Connected Technologies, né, antes chamados de Conditioning Monitoring. São produtos que monitoram a condição do equipamento, né? Vamos traduzir assim, literalmente. E isso faz com que a gente, através de conhecimento de dados, de um banco de dados gigante, de todos os clientes que a gente tem, que a gente monitora, a gente consiga prever algumas falhas em equipamentos. Tem vários produtos em que a gente consegue, ao monitorar, através de diferenças de vibração que a máquina começa a realizar no rolamento, isso indica que a máquina vai pifar já. Então você consegue parar a máquina e trocar a parte defeituosa e evitar que a máquina quebre de uma maneira mais violenta e fique parada por mais tempo, né? Isso beneficia enormemente o consumidor, né? Os nossos clientes, que quanto mais tempo a máquina fica funcionando, melhor. Se a gente levar para o dia a dia, outro produto que vai lançar já é o TPMS, né? Aquele monitor de pressão da roda. Aqui na Europa, já desde alguns anos, isso é item obrigatório nos carros. É um sisteminha simples que se conecta com o computador do carro e informa a pressão do pneu que está naquele momento. Então isso ajuda na segurança do condutor, né? Ajuda também ele a gastar menos combustível, porque você, se está com a pressão correta nos seus pneus, você consome menos combustível. Enfim, estes dados todos não deixa de fazer uso do machine learning e da inteligência artificial também para melhorar a vida do consumidor. Legal. Quero, lógico, dar o parabéns aí pela indicação da Google, né, por ter trazido a SKF como referência. E é incrível porque muitos ouvintes podem conhecer a SKF
simplesmente por rolamentos no mercado. A Carla, que é de marketing, sabe isso, mas olha quanta coisa vocês estão trazendo aqui para nós, e eu quero também aproveitar dizer que nós temos outros podcasts gravados, onde a SKF também tem aí um envolvimento muito grande, né, com esta questão aí do meio ambiente, com toda essa questão da sustentabilidade. Muito bom saber que os colaboradores, clientes e fornecedores estão aí também como parte integrante dos negócios da SKF. Pensando, né, ou escutando o Hugo, pensei na importância que o monitoramento remoto tem para a sustentabilidade. Além da gente não ter a pegada de carbono de deslocamento de todos os nossos técnicos, como, por exemplo, o monitoramento de toda a América Latina, o nosso centro de economia circular aqui no Brasil, ele monitora mais de 3 milhões de ativos. Esses ativos, eles podem ser parados num momento que esse rolamento pode ser repotencializado. Ele é ajustado, ele é renovado e pode, então, voltar para a produção. Ele economiza recursos naturais, ele economiza recursos financeiros dos nossos clientes e nossos também. Primeiro, porque ele não vai parar a operação. Segundo, porque ele vai ter um rolamento como novo, que está sendo repotencializado. E, por último, né, ele apoia todos os nossos trabalhadores aqui com a sua expertise para poder fazer essa repotencialização. Então, trabalhando sempre com a tríade da economia sustentável, que é o nosso mote, né, SKF, a gente trabalha a economia circular, a economia colaborativa e a economia social a partir da tecnologia. Olha, vocês trouxeram tantos exemplos práticos aqui do que a SKF tem desenvolvido, mas eu vou deixar um desafio aqui, eu acredito que vai servir de referência para aquelas empresas e, de repente, empreendedores ou então colaboradores de outras fábricas para poder aplicar isso no dia a dia. Como que a SKF pode ser um braço para essa produtividade, melhorias contínuas, análise de performance? Como que você e a Carla podem ajudar, então, essas empresas que estão nos ouvindo a ter melhorias contínuas no seu dia a dia? Boa pergunta, porque traz para o mundo real aqui também como a gente consegue apoiar. É importante dizer que as soluções que a SKF tem, elas são para pequeno, médio ou grande porte. Não fique pensando que você, por ser uma empresa de pequeno porte, você não tem acesso a toda essa tecnologia desenvolvida. A SKF tem um serviço e um produto que é o Plug and Play, que é oferecido, né, para pequenas empresas ou médias empresas, né? A empresa contrata esse serviço. Está bem desenvolvido aí no Brasil. Eu acho que, Carla, você consegue explicar um pouco melhor esse serviço, como é que ele se dá e como é que as empresas conseguem ter acesso a ele? Nós temos aqui uma divisão no Brasil que chama a divisão de novos negócios, né? Dentro desses novos negócios, nós trabalhamos tanto com o Plug and Play quanto com os parceiros de serviços. O Plug and Play, ele é um dispositivo portátil que você conecta na sua produção e a SKF faz essa análise dos dados de como está o andamento da produção através de push de dados que são realizados pela manutenção da companhia. Isso quer dizer que se a gente tem uma companhia de menor porte que não tem acesso a toda a estrutura da SKF e gostaria de trabalhar com tecnologia, a gente pode fornecer este dispositivo Plug and Play com apoio de um parceiro de serviços SKF treinado por nós. E este parceiro vai fornecer tanto a manutenção preventiva, né, que ela avalia toda a produção, se tem algum tipo de problema, e aí a gente consegue fazer essa parada antes da quebra, ou ainda a manutenção corretiva, que aconteceu algum problema inesperado e você precisa de uma reparação. E aí esse parceiro da SKF também entra, e é dessa forma nós conseguimos pulverizar todos os serviços e atender a todos aqueles que têm a necessidade, mas não necessariamente têm o volume produtivo de dados que a SKF está acostumada a trabalhar. Então, dessa forma, nós tornamos acessível a inteligência artificial para todos os empresários, tanto do Brasil como da América Latina hoje, com esse modelo de negócio. Excelente, Carla. Eu gostaria de, nesse momento aqui que a gente já está finalizando, passa tão rápido o nosso episódio, que o Hugo pudesse deixar aqui uma mensagem para os nossos ouvintes dentro da sua área e depois a Carla também uma palavra final.
Posso deixar assim, um complemento e uma recomendação até de mensagem, né? É importante a gente dizer que o machine learning e a inteligência artificial, para funcionar, eles precisam de muitos dados. Não é algo simples, eles precisam de muitos dados, de milhares de dados. Isso, para algumas empresas de pequeno porte, elas, para ter acesso a esses dados específicos, elas precisam ter essa quantidade, né? Se eles querem desenvolver isso por conta própria, eles precisam ter acesso a uma quantidade enorme de dados. E por isso que a SKF consegue oferecer isso e não alguma empresa que tem poucas interações de dados. Mas a gente falou bastante aqui de inteligência artificial. No início a gente mencionou como tudo parece ser entregue para a gente. E a gente não mencionou até as redes sociais. E as redes sociais, elas fazem uso bastante de análise de inteligência artificial e de machine learning para oferecer sempre conteúdo para a gente. E a mensagem que eu deixo aqui é: vamos usar de maneira responsável e saudável, né? Uma mensagem que eu li de uma pessoa que era responsável no Google por ética. A função dele basicamente era transformar o Google, esse gigante tecnológico, em uma empresa mais humana. Ele deu uma mensagem dizendo que as redes sociais devem ser uma ferramenta. Para você lembrar, as ferramentas, elas estão aí para sempre que a gente precisar usar e não que a gente seja refém delas, né? Elas não devem usar a gente, mas a gente usa elas. Então, é um pouco isso. Vamos usar a inteligência artificial para o nosso benefício, porque tem muita coisa boa que ela pode nos oferecer. Eu tenho como uma mensagem que a tecnologia é nosso aliado, né? A gente, na verdade, não tem mais para onde nem como fugir. E o nosso hábito é o que vai ditar, tanto antes, né, quando a gente era criança, que minha mãe falava que estou andando com as pessoas certas ou as pessoas erradas. A única diferença é que agora o que você faz não é a sua mãe que está te vigiando. Todo o seu movimento pela internet, ele é seguido e trabalhado em seu favor. Então eu acho que é isso, né? Buscar sempre coisas positivas, andar num caminho em que você tenha orgulho do que aparece para você e não vergonha. Eu acho que desta forma nós conseguimos ter uma vida mais saudável, seja ela de forma digital ou analógica. Excelente. Hugo, um grande abraço para você, meu amigo. Prazer esse bate-papo. Prazer foi meu, obrigado pelo convite de novo, obrigado Carla, parceria sempre. Quando quiserem, será um prazer voltar aqui. Carla, um grande abraço para você também, viu? Foi incrível esse bate-papo. Obrigado, Zuccolotto, pela oportunidade, obrigado, Hugo, pela parceria, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Tchau, gente. Tchau, tchau. É isso. Espero que você tenha gostado deste nosso podcast e, por favor, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento também. Não deixe também de nos acompanhar em todos os nossos podcasts lá na plataforma Spotify e outras mídias. Um grande abraço e até o próximo!